Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Tá certo? Então, por exemplo, quando nós vemos esse dia discutindo com alguns amigos meus essa questão, vamos dizer, da educação no Brasil e no mundo, onde se tornou praticamente impossível ensinar crianças a ler. Não é isso? E nós podemos rastrear a origem disto, a origem deste fenômeno, não só nas teorias e métodos educacionais que foram postos em circulação desde uns 50 anos mais ou menos, mas nas suas raízes mais remotas no pensamento filosófico, sem o qual esses métodos jamais teriam podido emergir. Quer dizer, métodos e práticas educacionais não surgem do nada. Quer dizer, você tem que ter um anteparo cultural, você tem que ter um terreno culturalmente preparado para isso. Então você rastreia as discussões entre filósofos e você vai ver qual é a desgraça daqui a 50 anos, 100 anos. Aí, por exemplo, você medir as consequências políticos, sociais, jurídicas, educacionais, do kantismo, é um negócio em que não acaba mais. Você vê que Kant lançou uma semente, aquilo foi criando porcaria, e não acaba mais. Por quê? Kant cria uma moldura cognitiva da qual as pessoas não conseguem sair. Quer dizer, Ortega y Gasset ele falava da jaula kantiana, ele foi prisioneiro da jaula kantiana durante muitas décadas. Né? E esta jaula é como se fosse, vamos dizer, uma pegadinha mental. Né? Sempre que eu leio Kant, eu me lembro da parte da Divina Comédia, em que o Dante ouve o diabo fazendo umas explicações e o diabo diz para ele: forse tu não pensava que eu lógico fosse. Quer dizer, você não sabia que eu também era um lógico, um praticante, um conhecedor da ciência da lógica. Né? O diabo é um conhecedor da ciência da lógica muito melhor do que nós. Tá certo? Então ele é capaz de fazer certas pegadinhas das quais você não consegue sair verbalmente, ainda que digamos, existencialmente, até intuitivamente, você sabe que aquilo está errado, que ele é falso, você não sabe como sair. Né? E, evidentemente, todos os obstáculos criados pelo kantismo ao conhecimento da realidade objetiva, eles se impuseram de tal modo que ainda não pararam de desencadear consequências filosóficas. Algumas dessas foram as que nós viemos estudando, né? Com ali, Derrida, Wittgenstein, Richard Roth e outros. Do ponto de vista das consequências que isso teve para a educação, nós podemos destacar, sobretudo, a ideia do Wittgenstein, que se impregnou pelo mundo inteiro daquilo que ele chama jogos de linguagem. Ele diz o seguinte, que em geral, as filosofias da linguagem e a lógica, sobretudo a lógica de Frege, está baseada numa concepção na qual o referente da linguagem é algo do mundo exterior, um objeto do mundo exterior. E que isso só acontece se nós tomarmos como modelo da linguagem o que seria aquilo que Karl Bühler, que ele não cita, chama a função denominativa, quer dizer, dar nome às coisas. Eu vou lembrar, para isso ficar claro, eu preciso lembrar um pouco o Karl Bühler. Karl Bühler dizia que a linguagem tem 3 funções. A primeira função denominativa, que é dar nome às coisas. O segundo é a função expressiva, que é manifestar os nossos estados interiores. E o terceiro é a função apelativa, que é agir sobre a pessoa do interlocutor, ou sobre o público. Tá certo? Só que, na perspectiva de Karl Bühler, essas 3 funções elas eram dependentes umas das outras e, sobretudo, a função denominativa tinha uma prioridade. É fácil você perceber que a função denominativa pode funcionar sozinha. Por exemplo, se você diz um quadrado tem 4 lados, isso não depende absolutamente da função expressiva e nem da ação que você deseja desencadear sobre o seu interlocutor. Quer dizer, a função expressiva e apelativa são aqui neutralizadas e a função denominativa funciona por si. Agora, as outras 2 funções não podem operar jamais sem a função denominativa, porque senão as palavras não significariam absolutamente nada. Tá certo?
Por exemplo, se, né, eu digo um palavrão para um sujeito, vai tomar naquele lugar. Tá certo? Se ele não sabe a que eu estou falando na esfera denominativa, ele não pode sequer se sentir ofendido. Né? Do mesmo modo, se eu tento expressar os meus sentimentos, né, o sentido das palavras que eu estou empregando na função expressiva é o mesmo que tem na função denominativa e depende dela. Agora, quando Wittgenstein inventa a teoria dos jogos de linguagem, essa teoria repete o Carl Bühler. É igualzinha a do Carl Bühler, não tem diferença nenhuma. Só que ele trata várias funções, ele aponta várias e não somente três, ele trata como se fossem totalmente independentes umas das outras. Então, ele diz que quando você sai da clave, que o Carl Bühler chamaria denominativa, você já não pode mais dizer que as palavras têm referentes em objetos do mundo exterior. Por exemplo, então, portanto, você não pode dizer que as afirmações são verdadeiras ou falsas. E ele dá um exemplo. Ele diz, quando um juiz de paz, né, o sacerdote diz, eu vos declaro marido e mulher, ele pergunta, isso é verdadeiro ou falso? Isso saiu completamente da esfera do verdadeiro e falso, e, portanto, não estamos na função denominativa. A função denominativa, para ele, está neutralizada. Carl Bühler diria assim, você está usando a função apelativa, porque se você está dando uma ordem, você está declarando algo que deve ser feito a partir daquele momento, ou que deve ser reconhecido pelo casal e pelos ouvintes a partir daquele momento, você está nitidamente na função apelativa. Quer dizer, você está exercendo uma ação sobre o interlocutor, sobre o destino público. E esta função apelativa não poderia funcionar se marido não significasse alguma coisa, se mulher não significasse alguma coisa, se declarar não significasse alguma coisa. Portanto, você está na clave apelativa, mas você continua dependendo da denominativa sempre e sempre. E o Wittgenstein, que, parênteses, eu considero uma besta quadrada, é um homem que não tinha sequer inteligência elementar, quer dizer, não tinha intuição da realidade mais elementar. Note bem que as faculdades mais complexas, faculdades lógicas mais complexas, podem se desenvolver num imbecil. Quer dizer, uma pessoa que não tem senso de realidade. E o Wittgenstein era exatamente isto. Tá certo? Então, não é uma pessoa que mereça respeito como filósofo. É um autor de pegadinhas. Tá certo? E esta é uma das pegadinhas. Existem vários jogos de linguagem, tá certo? E vários deles você não tem referência ao mundo objetivo. Tá certo? Então você está fora da clave denominativa. Você jamais pode sair da clave denominativa, porque se não há um referente externo, também não pode haver nem expressão de estados interiores e nem ação sobre o interlocutor. Não é isso? Então, um exemplo, que aliás o próprio Dardo Scavino ele dá aqui no livro, ele diz o seguinte, por exemplo, se um jornalista escreve, o ministro tal é psicótico, então ele diz, o ministro não acusará o jornalista de ter mentido, mas de tê-lo insultado. Ora, pelo critério antigo, no critério tradicional, você dizer que um psicótico é psicótico não é ofensa, na verdade. Está apenas dizendo a verdade. Tanto que em todas as legislações do mundo existe uma que se chama exceção da verdade. Né? Por exemplo, o Índio da Costa diz que o PT tem ligações com as Farc, o PT o processa, ele chega lá, mostra as ligações, pronto, acabou, isso chama-se exceção da verdade. Acontece que, graças à influência cultural e acadêmica da teoria dos jogos de linguagem, a ideia do insulto passou a ser considerada independentemente da realidade factual. E, por exemplo, no Canadá já tem uma lei que, se você diz alguma coisa contra a pessoa, se ela se sentiu ofendida, você será punido, mesmo que a acusação seja verdadeira. Quer dizer, você chama um ladrão de ladrão, ele disse, magoou. E você, então, vai para a cana porque magoou. Você está entendendo? Né? O sujeito, por exemplo, diz aí, o Olavo fala muito palavrão. Né? E daí eu processo ele. Ele chega lá, mostra 500 gravações do Trot Speaker, mandando os caras para aquele lugar. Digo, não interessa, magoou.
Então é assim, entendeu? Quer dizer, isso aí sai da onde? Sai da teoria dos jogos de linguagem. Quer dizer, isso leva várias décadas. Quer dizer, uma teoria dessa leva várias décadas para ela se converter numa lei ou num programa político, num meio de ação social. Mas é fatal que isso aconteça. Porque é a autoridade intelectual do filósofo que acaba determinando qual é, vamos dizer, a moldura, o quadro mental no qual as pessoas podem pensar e, portanto, no qual eles podem agir. E, então, o repertório de possibilidades cognitivas abertas na alta cultura é o que vai determinar o campo total de ação. É claro que nem todas essas possibilidades serão realizadas, mas se elas não forem abertas, ninguém vai perceber. Quer dizer, a função exatamente da alta cultura é abrir essas possibilidades, tá certo? Algumas delas, como eu disse, podem ser benéficas, podem ser promissoras, e outras podem ser infernais e abissais. Esta, evidentemente, é abissal, porque a coisa passa a ser crime não pela materialidade do ato, não pela intenção, e não pela veracidade ou falsidade do que você disse, mas pela reação da suposta vítima. Então, isso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos já funciona para crimes de estupro, que aqui eles chamam rape. Né? Até aqui tem um conceito elástico chamado rape que abrange tudo, desde sedução, né? Quer dizer, você prometeu que ia casar com a mulher, transou com ela, e depois não casou, isso é rape. E você encosta um revólver na cabeça dela e diz, dá para mim, senão eu te mato, também é rape. Eu já acho uma coisa muito engraçada isso, né? Quer dizer, não tem a fineza de outras legislações que são um pouco mais sutis. Então, você vai ver que o critério, esse conceito de rape, se aplica simplesmente ao caso em que a mulher não gostou de transar com você. Quer dizer, não depende mais do ato. Depende de como ela se sentiu. Ela se sentiu constrangida. Até os primeiros 5 minutos estava bom, depois ficou ruim, foi rape. Então, vira o estupro retroativo. Qual é a origem disso? Jogos de linguagem. Porque você não tem mais o referente objetivo. Tudo passa a depender, então, da reação subjetiva dos interessados. Então, é claro que isso aí é uma institucionalização da injustiça. Vocês devem lembrar o caso do Mike Tyson, né, da moça que foi no quarto de hotel do sujeito, né, para ver o quê? Para ver a coleção de selo. Né? Então, daí transou e depois processou o cara e ele foi para a cana. Não é isso? Então, nesses casos, você não pode sequer alegar a exceção da verdade. Então, percebam. Então, o que passa a funcionar como lei, tá certo? É a vontade do grupo de pressão mais forte. O grupo de pressão que faça mais barulho, automaticamente aquilo é considerado como verdade. Note bem, isso não é apenas um efeito prático, isso está totalmente codificado no Wittgenstein e no Richard Rorty. Richard Rorty, então, dirá que não há nenhum critério de julgamento de verdade objetiva em nenhum caso. Somente o que existe é a persuasão. Então, aquele que conseguir persuadir mais pessoas, ganhou. E isto vale que a definição dele de verdade é o seguinte, é a afirmação que for persuasiva para o maior número e que, portanto, adquira mais poder na sociedade. Tá certo? Então, em que sentido nós poderíamos chamar isso de justiça? E note bem que isto tem uma influência hoje na área do direito, na educação, na psicologia, na política, mas começou discretamente. Começa muito discretamente no momento em que os filósofos começam a raciocinar a partir dos pressupostos do Ferdinand de Saussure, da arbitrariedade do signo. Né, e considerar sempre a linguagem como um sistema. Se a linguagem como é um sistema, então ela é uma coisa em si, ela pode ser estudada em si mesma e não tem nenhuma referência ao mundo exterior. Tá certo? Então a linguagem passa a ser uma coleção de palavras, uma coleção de signos que está no dicionário e um conjunto de regras. Tá certo? E é claro que uma linguagem assim concebida
Ela não poderia funcionar nem por um segundo. Não é isso? Mas nós temos que lembrar aquilo que dizia o grande, eu acho, o maior dos neoescolásticos, que é André Marx. André Marx dizia que os conceitos científicos não são conceitos primários, não são conceitos extraídos diretamente da experiência. São elaborações altamente complexas que correspondem, na maior parte dos casos, a objetos meramente potenciais, a objetos virtuais. Tá certo? Mas, se estes objetos virtuais passam a ser tomados como a única realidade admissível, tá certo? Então, a conclusão é essa. A linguagem, então, já não é aquela linguagem que nós falamos, mas aquela que o Ferdinand de Saussure definiu como um sistema. Tá certo? E eu digo, seria impossível você entrar no armazém e comprar um salame baseado na língua do Saussure. Porque na língua do Saussure as palavras não designam coisas, designam apenas diferenças. Tá certo? Então você pede um salame, o sujeito não te entrega um salame, ele apenas te entrega a diferença entre o salame e tudo mais que tem no armazém. Então você leva, né, uma lata de sardinhas negativa, 1 quilo de feijão negativo, né, um saco de arroz negativo, tá certo? Uma batata negativa, e isso passa a ser o seu salame. Tá certo? E você vai ter que comer isso. Quer dizer, é uma coisa obviamente risível. Né? A respeito do Saussure, eu até recomendo o livro do Malcolm Bradbury, que se chama Mensonge, né, que é a vida e obras do filósofo francês Henri Mensonge, tá certo? Que jamais publicou uma só linha, jamais foi visto em parte alguma, tá certo? Mas nós o conhecemos pela diferença entre ele e outros filósofos. Então é uma paródia do Fernando Saussure. Você lê o Mensonge, você nunca mais consegue levar uma linha do Fernando de Saussure a sério, tá certo? E, no entanto, nós estamos sofrendo hoje consequências que começaram com esse curso de Ferdinand de Saussure, que, aliás, também é um livro que também não existe. Porque o livro nunca foi escrito. O livro foi recomposto a partir de várias notas tomadas por vários alunos, que são, inclusive, incoerentes entre si. Então, ao que diz o Bradbury, o livro é, de certo modo, um exemplo da teoria do Saussure, porque ele também não existe. Ele só existe como diferença entre ele e outros livros. Então, aí, baseado nisso, ele escreve A Vida e Obras de Henri Mensonge, e aparece até uma fotografia do Henri Mensonge, que é um careca visto de costas. Tá certo? E isso é tudo o que se sabe dele. Né? Então, esse livro do Bradbury, eu acho isso uma verdadeira obra-prima. É uma pena que não esteja traduzido em português. É um livro pequeno, tem umas 90 páginas, mas vale a pena. Veja, a partir, vamos dizer, desta base, quer dizer, esta era a atmosfera filosófica na Europa, digamos, entre os anos 10, 20, 30, era isso que estava acontecendo dentro deste ambiente. Claro, existem outros ambientes filosóficos, onde outras coisas completamente diferentes estavam sendo discutidas, porém, o establishment universitário francês, ele tem essa capacidade de selecionar o que ele quer e o resto, então ele não conta. Né? Vocês viram que foi no ano de 1980, creio que 87, né? Eu entrei na livraria filosófica mais famosa da França, que é a Avran, e perguntei se tinha obra de Louis Lavelle. O lojista não conhecia, o gerente não conhecia, e ninguém conhecia, ninguém mais sabia. Tá certo? Então, um dos maiores filósofos franceses dessa época, 30, 40, desapareceu completamente. Não desapareceu por ter sido discutido e contestado, não se contestou nada, simplesmente não se falou nada, fez de conta que não aconteceu. E, em vez disso, nós ficamos prestando atenção em Jacques Derrida, Jacques Lacan e outros patifes. Né? Então, é claro que isso aí, vamos dizer, é um exercício do poder, mas esse exercício do poder está baseado na própria teoria que fundamenta tudo isso. Quer dizer, eles estavam agindo exatamente como Richard Rorty. Quer dizer, o que é, né, a filosofia que importa? Não é aquela que amplia o nosso horizonte cognitivo, não é aquela que nos revela algo da realidade, é aquela que foi, vamos dizer, atingiu mais pessoas. Como é que se atinge mais pessoas? Publicando um livro de filosofia? Não, sendo entrevistado na mídia e na televisão. Então, e quem decide o que vai ser entrevistado na mídia e na televisão? São jornalistas. Então, quer dizer, a seleção das filosofias que importam ou não importa passou a ser decidida por pessoas completamente despreparadas, tá certo? Que julgam por critérios totalmente subjetivos. Então, nesse sentido, vamos dizer,
um Sartre, que é um sujeito que nunca escreveu uma linha de interesse sobre o que quer que fosse, tá certo? Passa a ocupar um espaço 1 bilhão de vezes maior do que o Louis Lavelle, que é um homem que em cada página está te abrindo continentes inteiros, tá certo? Então, é dentro desta onda que se explica, por exemplo, o sucesso do Jean Piaget. Se você vê a obra inteira do Jean Piaget, quer dizer, todo o universo epistemológico do Jean Piaget, e, portanto, as teorias e técnicas educacionais, que depois vieram a se chamar construtivismo, neoconstrutivismo, tá certo? Ou socioconstrutivismo, como queira, tudo parte, vamos dizer, de uma analogia muitíssimo vagabunda entre o desenvolvimento do conhecimento e o crescimento do organismo humano. Que é apenas, vamos dizer, apenas uma analogia, uma coisa que é parecida com outra. Olha, analogia é o seguinte, é uma síntese de semelhança e diferença. Quando você tem uma analogia, tá certo? Você tem uma coisa que parece, mas que não é. Parece sob certo aspecto. E que se você não for capaz de apontar os aspectos em que a semelhança não vale, a sua analogia automaticamente não vale nada. Tá certo? Ora, por exemplo, todo esse processo que ele chama de assimilação e acomodação. Né? Eu digo, bom, eu não digo que assimilação e acomodação não aconteçam, mas quem diz que isto é o processo de aprendizado? Né? E, além disso, assimilação e acomodação a quê? Então, tudo que o Jean Piaget escreve sobre educação e sobre o processo de aprendizado é baseado na hipótese que aqui existe um sujeito, que seria a criança, e do outro lado existe um objeto. E o sujeito, como um animalzinho que se alimenta, ele vai assimilando algumas informações e vai acomodando a sua conduta, né, à medida que ele acomoda, vamos dizer, que ele assimila a informação a ele mesmo, essa informação se torna ele. E na medida em que ele se acomoda ao ambiente externo, então ele se torna parte do ambiente externo. E isso é tudo. Ora, mas o que exatamente, né, nós aprendemos? Você vê que antes de uma criança poder ter qualquer relação ativa com o mundo exterior, ela absorve informações que vêm da sua mãe e do seu pai, meu Deus do céu. A mãe e o pai começam a falar com eles, a mãe começa a falar com o bichinho enquanto ele está na barriga ainda. Não é isso? Então, a fonte da informação não é o mundo, é uma outra pessoa humana. E é através dessa pessoa humana que ele vai, aos poucos, aprender a se relacionar diretamente com o mundo exterior, que no começo nem mesmo existe para ele. Então, vamos dizer, esta é a função do mediador, que é aquela ressaltada pelo Robin Feuerstein, e que no mundo piagetiano simplesmente não existe. Não existe o mediador, não existe o professor, tem só aqui um cérebro, um par de olhos, né, assimilando o mundo e se acomodando a ele. É claro que é um modelo inventado. E tudo o que ele estuda é a respeito desse modelo inventado. E qual é o interesse que o sujeito tem, vamos dizer, pela criança real no processo de aprendizado real? Nenhum. Ele inventa um modelo de criança e estuda isso. E isso deve funcionar. Isso quer dizer que o construtivismo, ele também nasce por maneira construtiva. Presta atenção, não é por observação da realidade. É por uma construção de um modelo hipotético. E daí tudo é decidido a partir desse modelo hipotético. E quando a coisa se constitui num sistema altamente complexo, né, ocupa todo o espaço e já não há mais como você voltar, vamos dizer, à experiência simples e direta, onde havia um sujeito real no processo de aprendizagem real. Então daí acabou. Né? Naturalmente, então, o construtivismo se autoconstrói. Com base no construtivismo se constrói o quê? Uma rede de reprodução daquilo em escala mundial, tá certo? Financiada bilionariamente por entidades que estão interessadas nisso, vamos dizer, por discípulos ou imitadores de Jean Piaget. Tá certo? E a hora que a coisa está montada, bicho, fica muito difícil você destruir. Por quê? Porque a discussão científica já não interessa mais. No começo, né, talvez desse para contestar isso cientificamente. Mas depois que a coisa virou um sistema de poder organizado, agora você provar cientificamente que está errado, isso é a mesma coisa que você, né,
provar para um ladrão que o roubo está em desacordo com o Código Penal. Isso não vai fazer ele parar de roubar. Não é isso? Quer dizer, um sujeito está lá batendo em você e você dizendo, não, isso aí é crime de agressão, está proibido pelo Código Penal. Ele vai parar de bater em você por causa disso? Então, a discussão científica, ela se torna uma coisa extemporânea e absolutamente impotente para atingir o coração da coisa. Então, isso aqui é uma das linhas, né, cujo desenvolvimento, desde as discussões entre filósofos até as suas consequências de dimensão oceânica na esfera política, social, cultural, etc., etc., essa é uma das muitas. Quando nós começamos a rastrear várias, então nós descobrimos uma coisa assim, aterrorizante. É que há 200 anos, a única força ativa no mundo, a única força histórica, a força causal histórica que está em ação no mundo é o movimento revolucionário. A única. Não há mais nada fora disso. Nada, nada, nada. Quer dizer, a desproporção entre a intensidade e continuidade de ação do movimento revolucionário e a das eventuais reações que tenham aparecido é uma coisa tão grande quanto, sabe, a piada do elefante e da formiguinha. É mais ou menos assim. Então você vê reações locais, pessoas que não gostam disso, não gostam daquilo. Então protestam contra certas ações do movimento revolucionário, às vezes sem ter em conta as demais ações concomitantes, tá certo? E às vezes se apegando tanto a combater uma determinada coisa que, em troca de ganhar uma pequena vantagem na briga contra aquela coisa, contra aquele ponto em particular, cede em tudo mais. Tá certo? Sim? Então, isso quer dizer que, em geral, as pessoas que estão fora do movimento revolucionário, que não gostam dele, não chegam a ter uma visão integral dele. E não chegam a ter porque a visão, à medida que você a vai adquirindo, ela se torna aterradora. Aterradora. Quer dizer, os agentes do movimento revolucionário, eles têm a capacidade não só de impor a sua maneira de ver, mas de tornar inacessíveis as outras. Quer dizer, o controle que esse pessoal tem sobre o fluxo de informação no mundo é uma coisa de você ficar de cabelo em pé. Tá certo?